Hey, my little angels! Eu sou a Lorena, do Projeto Holly. Se você assistiu o nosso último vídeo, então a gente se conhece um pouco mais. E se você está aqui, é porque você quer conhecer ainda melhor o nosso Senhor, o nome que está acima de todo nome. Amém? Neste canal, nós estamos lendo a Bíblia juntos, de forma integral, pela primeira vez. Então, sintam-se à vontade para comentar aquilo que vocês entenderam da palavra lida de hoje, se vocês concordam, se vocês discordam. Enviem para aquela pessoa que você gostaria de compartilhar esse momento conosco, esse momento de reflexão, de aprendizado. E curtam o vídeo, inscrevam-se no canal. Uma coisa que eu não comentei com vocês no outro vídeo é que, na minha cabeça, cada um que curtisse ou comentasse, né, que participasse de alguma forma desse projeto de Deus, seria um pequeno anjo na minha vida. É por isso que eu começo cumprimentando vocês dessa forma, né? Hey, my little angel, meus pequenos anjos, meus anjinhos. E é isso, depois desse momento fofura, bora para a leitura. O texto de hoje é Jeremias 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro, como de costume, e depois conversar sobre a mensagem extraída desse texto. Então, Jeremias 3 diz assim: Eles dizem, se um homem rejeitar uma mulher e ela se separar dele e se ajuntar a outro homem, por acaso ele voltará para ela, aquela terra não ficaria inteiramente contaminada? Tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim volta para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos para os lugares altos e vê onde não te deitaste. Nos caminhos te assentavas, esperando-os, como o beduíno no deserto. Manchaste a terra com a tua prostituição e com a tua maldade. Por isso, as chuvas fortes foram retidas, e as chuvas de primavera não veio. Mas tens o semblante de uma prostituta, e não sentes vergonha. Não me invocaste há pouco, dizendo: Meu pai, tu és amigo achegado da minha juventude. Reterás para sempre a tua ira, ou guardarás para sempre a tua indignação? Falaste assim, mas tens cometido todo o mal possível. Disse-me ainda o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez Israel, a rebelde? Ela se dirigiu a todo o monte alto e prostituiu-se debaixo de toda a árvore frondosa. E eu disse: depois de fazer tudo isso, voltará para mim. Mas ela não voltou. E Judá, sua irmã infiel, viu isso. Ela viu que por causa de tudo isso, porque a rebelde Israel cometeu adultério, eu a mandei embora e lhe dei sua carta de divórcio. Porém, sua irmã, a infiel Judá, não temeu e também se entregou à prostituição. E pela leviandade de sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com ídolos de pedra e de madeira. Contudo, apesar de tudo isso, Judá, sua irmã infiel, não voltou para mim de todo o coração, mas com fingimento, diz o Senhor. E o Senhor me disse: a rebelde Israel mostrou-se mais justa
do que a infiel Judá. Vai e proclama estas palavras para a região do norte. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor. Não te tratarei com ira, porque sou fiel, diz o Senhor. E não guardarei para sempre o rancor. Apenas reconhece que foste rebelde contra o Senhor teu Deus e que te prostituíste com deuses estrangeiros debaixo de toda árvore frondosa e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltai, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois sou como vosso mestre. Tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. E naqueles dias, quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca da aliança do Senhor. Ela não mais lhe virá ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações nela se reunirão por causa do nome do Senhor. Não mais andarão conforme a teimosia do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei como herança a vossos pais. Pensei como te incluiria entre os filhos e te daria a terra desejável, a mais bela herança das nações. Também pensei que me chamaria de meu pai e que não te afastaria de mim. Mas assim como a mulher que trai o marido, tu me tens traído, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouve uma voz, são as súplicas e o choro dos israelitas, pois perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e curarei a vossa rebeldia. Eles responderam: aqui estamos, voltamos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente a idolatria nas colinas e a agitação nos montes são falsidade. O Senhor nosso Deus é a salvação de Israel. Mas desde a nossa juventude, Baal, a coisa vergonhosa, tem devorado o trabalho dos nossos pais, suas ovelhas e seu gado, seus filhos e suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, pois temos pecado contra o Senhor nosso Deus. Nós e nossos pais, desde a nossa juventude até o dia de hoje, e desobedecemos à voz do Senhor nosso Deus. Uau, que texto! Primeiro, gente, eu me sinto meio que num monólogo, né? Até porque eu falo sozinha aqui, mas eu queria muito escutar de vocês, assim, o que vocês entendem e tudo, porque eu extraio, né, essa mensagem, tento pedir sempre para Deus me mostrar o que eu deveria falar aqui, mas seria muito legal ouvir de vocês se vocês entendem alguma coisa diferente, tá? A primeira coisa, assim,
que eu queria saber se vocês perceberam que Deus está sendo rejeitado, Deus está sendo colocado de lado, está sendo traído, e tudo que Ele quer é que Israel e Judá se arrependam e voltem para Ele. Vocês conseguiram sentir isso? Assim, essa rejeição o texto todo e Deus indo atrás e quase implorando, filho, volta para mim. Então, Deus deixou esse texto, essa mensagem para você que está rebelde, que está distante e está te convidando para voltar para perto. Em nome de Jesus, essas palavras do profeta Jeremias encontrarão corações abertos, corações férteis, para que teus filhos identifiquem planos de melhorias em suas vidas e que possam prosperar e avançar de acordo com a tua perfeita vontade. Amém. Até agora, o livro do profeta Jeremias é um grande convite ao arrependimento, e para que nós possamos refletir, eu vou destacar alguns pontos que desagradaram a Deus no texto. E o primeiro deles é a prostituição. Deus faz uma forte analogia dos atos inadequados do povo de Israel com a prostituição, que para o nosso tempo eu acredito que pode ser entendido como promiscuidade. Então, eu vou trazer um alerta ou uma tentativa de fazer vocês refletirem sobre certas atitudes. Como assim? Né? Hoje em dia, as relações sexuais se tornaram algo extremamente banal. Né? Acredito que esse seria o ponto de maior intimidade entre duas pessoas, certo? Mas no contexto de hoje, dependendo do contexto que você tiver inserido, você não precisa saber muito além do nome da pessoa para se relacionar de forma íntima com ela. Nós, seres humanos, estamos tornando as relações interpessoais, sejam elas de amizade, amorosas, familiares, em relações cada vez mais voláteis, rasas. Em contrapartida, nós estamos nos tornando cada vez mais tristes, solitários, depressivos. Vocês concordam com isso? Nós estamos mascarando a nossa necessidade de afeto e de conexões reais com momentos de alegria fugaz, pautadas em desejos carnais, desejos sensoriais. E esse tipo de relação causam felicidades e prazeres momentâneos. E quando você come um chocolate, por exemplo, você fica feliz, né, com aquela sensação de prazer, e no momento em que esse prazer acaba, você fica deprimido, porque o que você queria mesmo era emagrecer. É só um exemplo. Então, assim, eu não tô querendo te falar o que você pode ou o que você não pode fazer com o seu corpo. Eu estou te convidando a refletir se é isso mesmo que você quer, ou você está vivendo num modo automático que você sequer se questionou sobre isso. E eu tenho duas coisas para te falar. A primeira delas, a promiscuidade é condenada pela palavra de Deus, como a gente acabou de ler no texto. Para simplificar, a gente poderia entender promiscuidade como sexo casual ou como a troca de parceiros constante. Se você está passando por algo assim, na verdade, eu acabei de descrever a vida do solteiro contemporâneo
basicamente, né? E a intenção não é dizer o que você tem ou não que fazer, mas é fazer com que você reflita sobre esse assunto. Todos nós fomos condicionados a viver essa questão da sexualidade com base em conceitos exclusivamente biológicos. Mas nós não somos só carne, nós não somos só corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. E na minha experiência pessoal, eu gostaria de ter refletido um pouco mais sobre isso, ter lido um pouco mais sobre isso lá atrás. Antes de conhecer meu esposo, eu fiquei 4, 5 anos solteira e eu me relacionei de forma fugaz porque eu era dona do meu corpo, porque eu era dona de mim, porque hoje é assim, hoje as pessoas se relacionam assim. Então, foi tudo meio no modo automático e eu me arrependo imensuravelmente disso, porque depois eu me senti um lixo. Então, o que eu gostaria que vocês refletissem é se isso, a forma que vocês se relacionam hoje, tem gerado mais acalento ou mais sofrimento. E eu não estou tentando aqui ser santarrona não, tá? Eu só estou provocando vocês para que vocês pensem a respeito. Que assunto difícil. É um assunto complexo, então é difícil falar pouco, mas o que mais desagradou a Deus foi a maldade. No versículo 4, Deus fala assim: não me invocaste há pouco, dizendo: meu Pai, tu és amigo achegado da minha juventude. Reterás para sempre a tua ira, ou guardarás para sempre a tua indignação? Falaste assim, mas tem cometido todo o mal possível. E o que seria cometer todo o mal possível? Prejudicar ou ferir alguém. Causar algo nocivo à felicidade ou ao bem-estar físico e moral de outra pessoa. E eu pergunto a vocês, vocês têm sido maldosos com as pessoas? Eu acredito que se você está aqui buscando um pedacinho da palavra de Deus, é porque você já está inclinado a se tornar uma pessoa melhor e a evoluir nesse sentido, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, o nosso Senhor. Mas tenham sempre em mente e se questionem sempre se aquilo que vocês estão fazendo prejudica alguém, fere ou ofende a outra pessoa. E por último, o que desagradou a Deus também nesse texto foi a infidelidade do povo, e Deus enfatiza nesse texto de Jeremias 3 a adoração aos falsos deuses como ato infiel, como ato de infidelidade. E lá no primeiro vídeo nós conversamos sobre os deuses modernos, que seriam o dinheiro, a aparência física, status social, prazeres momentâneos, como o próprio sexo que a gente conversou agora, comer, beber. E tem um versículo que ele explica o que acontece quando a gente direciona a nossa atenção, a nossa adoração para esses deuses falsos, que está lá no versículo 24 e diz assim: mas desde a nossa juventude, Baal, a coisa vergonhosa, tem devorado o trabalho dos nossos pais, suas ovelhas e seu gado, seus filhos e suas filhas. Algo se assemelha aos dias de hoje, a adoração a esses falsos deuses modernos, seus vícios, prazeres, necessidade de aprovação, obsessão por beleza,
tem devorado o sacrifício do seu suor ou do suor dos seus pais, sacrifício esse que muitas vezes é do tempo que você deixa passar, de passar com seus filhos, por exemplo, o cigarro, a bebida, a promiscuidade, as drogas, essa obsessão por beleza, por bens materiais, tem devorado o fruto do seu suor e ainda tem te afastado de Deus. Não dá para adorar mais de um Deus. E por que é importante a gente repensar essas atitudes que foram comentadas hoje? Tem um trecho do texto que diz assim: manchaste a terra com a tua prostituição e com a tua maldade. Por isso as chuvas fortes foram retidas e a chuva da primavera não veio. Veja, se não há chuva, não há um ambiente propício ao plantio e, por conseguinte, não há uma boa colheita. Então, talvez você esteja buscando a Deus, semeando a palavra do Senhor no seu coração, esperando que, com a graça de Deus, a sua vida floresça e que doces bênçãos sejam colhidas, mas a terra não está propícia, o ambiente não está propício. Você continua vivendo em promiscuidade, em maldade, em infidelidade. Então, Deus está olhando para você nesse momento e pensando: filho rebelde, abandone este ambiente que só tem te levado à ruína. Pensa só, meus irmãos, a quantidade de bênçãos que nós estamos deixando de viver por continuar vivendo em ambientes e com escolhas ruins. E não é que nós não daremos frutos, né? Que essa terra não dará fruto, até porque Deus é bom. Mas imagina o potencial desse plantio, o potencial de colheita com chuvas sobrenaturais de Deus derramadas sobre nós. E todos nós fazemos escolhas ruins. Isso é natural do ser humano. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Independente de como esteja a sua vida hoje, de como das circunstâncias que você está vivenciando hoje, lá no versículo 14 diz assim: voltai, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois sou como vosso mestre. Tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. E a palavra é confirmada lá no versículo 22, quando ele fala assim: voltai, ó filhos rebeldes, e curarei a vossa rebeldia. Ai, glória a Deus, como Deus é bom. Ele não se importa com o que você tem feito ou com o quão quebrado e sujo você já foi por esse mundo aí fora. Ele quer você, filho rebelde, e ele está pronto para te sarar, para te curar e te amar imensuravelmente. Deus imutável e soberano, nós entregamos nossas vidas em tuas mãos. Nós agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos atraído para a tua presença. E nós te pedimos para que continue nos guiando em tua direção. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor nos revele, nos mostre cada vez mais o teu chamado, o teu propósito para as nossas vidas. E nós pedimos, Senhor, que limpe nossos corações de toda maldade, de todos os males, para que nós possamos ser dignos de estar em tua presença, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido. E não me deixem falando sozinha. Conversem comigo através dos comentários. E é isso. Um beijão. Tchau.